Questão 30. Vamos demarcá-la. E ela diz o seguinte, né? O f de x vale raiz de 3 menos x e o g de x vale raiz de x ao quadrado menos 1. Então, analisando aqui, letra A, teremos a soma das duas funções, que vai ser, né, f mais g, que vamos chamar de h de x, e este h de x vai ser raiz de 3 menos x mais a raiz de x ao quadrado menos 1. Interessante analisar nessa função aqui, que a gente não vai, né, dar uma sequência na conta, não tem necessidade disso, e nem até onde ir muito aqui, mas a gente vai analisar já os domínios, porque aqui já está a nossa função, correto? Essa aqui já é exatamente a função. E analisando os domínios dessa função aqui, nós vamos analisar o primeiro, né, que vai ser, quando a gente tem uma raiz quadrada, o que a gente não pode admitir dentro de uma raiz quadrada? Valores menores do que zero. Ok? Então, qualquer valor aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, para o primeiro caso, nós vamos ter que 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Logo, menos x tem que ser maior ou igual a menos 3. Se eu multiplico isso aqui por menos 1, lembrando, quando a gente multiplica por menos 1, a gente muda os sinais, né, dos dois fatores aqui e também inverte o sinal aqui. Então, isso aqui vai ficar x menor ou igual a 3. É a primeira coisa que a gente tem como parâmetro. No segundo, nós vamos ter que x ao quadrado é menor do que 1. Ok? E ele também está dentro de uma raiz quadrada. Então, logo tem que ser maior ou igual a zero. Sendo assim, x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 1. Aqui eu poderia resolver por forma de uma equação do segundo grau, mas, né, vamos usar a regra do módulo, que ela nos dá uma maneira mais sucinta, mais rápida de fazer isso aqui. Ok? Como que a gente consegue colocar na regra do módulo? É simplesmente pegar a raiz quadrada do primeiro termo, tem que ser maior ou igual que a raiz quadrada do segundo termo. Correto? Raiz quadrada de x ao quadrado sempre vai ter que dar o quê? Um número positivo. Beleza? Se eu tenho sempre um número positivo, logo eu terei um módulo de x. Tem que ser maior ou igual a 1. Módulo de x maior ou igual a 1, ele vai determinar para mim que x tem que ser menor ou igual a menos 1, ou x tem que ser maior ou igual a 1. Por quê? Módulo de x de um determinado número é a distância desse número até o zero da origem, correto? Se eu estou procurando o módulo, né, de um número que tem que ser maior ou igual a 1, a distância até a origem, né, vamos pegar aqui um exemplo. E aqui a gente tem a origem 0, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1. Se o módulo de x é a distância de um número determinado até a origem, eu tenho que encontrar aqui uma distância que seja maior do que 1. A distância daqui para cá é 1. A distância daqui para cá é 1. Então, qualquer número daqui do 1 para cima e do menos 1 também infinitamente aqui para o lado negativo, vão ser números maiores, né, vão ser distâncias maiores até a origem. Ou seja, se eu pegar o ponto 2, que é maior ou igual a 1, ele vai ser maior do que o ponto inicial, que seria de 0 até 1. Correto? O próximo ponto, se eu pegar aqui menos 2, também vai ser maior. A distância de menos 2 até a origem é maior do que a distância de menos 1 até a origem. Então, isso aqui que denota a questão da base modular. E aí a gente tem essa determinação aqui.
Agora, vamos separar isso aqui para que a gente consiga entender o domínio, correto? No primeiro trecho, eu terei uma reta aqui e está dizendo aqui que x tem que ser menor ou igual a 3. Então, se a gente vamos colocar 3, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Vou colocar 3 sendo aqui. Ó. Então, x menor ou igual a 3. Então, todos os pontos aqui, ó, infinitamente. E 3 com pontinho fechado, porque menor ou igual. O outro ponto da demarcação é este aqui, onde eu vou ter 1, correto? Aqui é 0 e aqui é menos 1. Ele tem que ser menor do que menos 1 e maior do que 1. Então, vai estar aqui, daqui para cá e daqui para cá, com esses dois intervalos também fechados. E se eu quero a soma desses valores aqui, correto? O que eu vou ter? Vejam só, eu terei do menos infinito até o menos 1 em intervalo fechado e do 1 até o 3 também em intervalo fechado. Então, teremos aqui do menos infinito até o 1 e do 1 até o 3 em intervalo fechado. Logo, o domínio dessa função aqui vai ser domínio com x. Né? Na verdade, a gente nem vai colocar x, a gente pode colocar os parâmetros já dos intervalos. Eu vou ter intervalo aberto para menos infinito até menos 1, intervalo fechado. Em união, ou seja, essa base do domínio em união com essa. Intervalo fechado para 1 e 3. Correto? Este aqui é o nosso domínio. Beleza? Para a primeira determinação aqui. Letra B. O que vai falar para mim a letra B? A letra B está pedindo aqui a diferença f menos g. Correto? Então, eu vou ter um também que eu vou chamar de h de x, que vai ser h de x, que é igual a raiz de 3 menos x, menos a raiz de x ao quadrado menos 1. Correto? Essa aqui é a minha função. E o que a gente já determinou a respeito de quando é soma e subtração das funções? O domínio continua o mesmo. Então, meu domínio vai ser intervalo aberto para menos infinito até menos 1, intervalo fechado, em união, intervalo fechado de 1 até 3. O domínio não vai mudar, sendo mesmo situação aqui da subtração das duas funções. Beleza? Letra C. Está falando para mim agora, letra C, f é o produto de f vezes g, que vai gerar um h de x, que vai ser h de x é igual a raiz de 3 menos x, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 1. Novamente, essa aqui vai ser a minha função. Ok? E o domínio dessa função, sendo uma função, né, do produto das duas funções, também vai ser o mesmo. Menos infinito até menos 1, em união com 1 até o 3, intervalo fechado. Porque se eu utilizar esses valores aqui, né, dentro dessas restrições aqui, dentro de tudo que a gente está colocando como parâmetro,
ainda assim nós teremos valores concretos para poder estar utilizando dentro dessa função. Ok? Novamente, vamos lá. Agora, letra D. A letra D nos diz aqui, ó, f sobre g. Vai gerar uma função que a gente vai chamar de h de x, e a h de x vai ser a raiz de 3 menos x sobre raiz de x ao quadrado menos 1. Essa aqui vai ser a nossa função, a nossa nova função. E isso vai nos denotar o seguinte: x ao quadrado menos 1, ok? Agora nós temos uma restrição aqui. Olha lá, ó, aqui nós temos uma fração e nós sabemos que não existe nenhum número que pode ser dividido por zero. Então nós vamos ter que x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, x ao quadrado tem que ser diferente de 1. Sendo assim, x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz de 1. E, por fim, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, no nosso domínio, nessa situação aqui, vejam só o que vai mudar. X não pode ser nem mais nem menos 1. Então, seria pegar o nosso domínio, porque para os outros demais valores, eles vão coincidir com o que a gente já determinou no domínio inicial aqui, que vai ser intervalo aberto para menos infinito. Ele não pode admitir o valor de menos 1. Então, vai ser menos 1, intervalo aberto também. Eu posso usar o intervalo aberto como sendo, fechando aqui o parênteses, ou posso usar esse colchete ao contrário, tá bom? Em união com, ele não pode admitir o valor positivo para 1. Então, intervalo aberto para 1. E 3 no intervalo fechado, porque ele pode admitir o valor para 3. Ok? Então, resumidamente, essa aqui, né, de forma mais rápida, a gente fazendo as contas aqui, essa é a resposta da questão 30. As funções estão aqui e seus devidos domínios, analisando em si cada uma das funções. Nas demais aqui não alterou pela função original que a gente tem, as restrições se mantiveram baseadas nas raízes, que a gente já está trabalhando. E na última a gente teve uma restrição a mais aqui, porque não existe nenhum número que pode ser dividido por zero. Nenhum número é dividido por zero. Ok? Então a nossa restrição entrou como x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Porque se ele desse zero, seria zero, raiz de zero é zero. E aí nós já sabemos o final da história. Ok? Quem tem alguma dúvida a respeito dessas questões, finalizamos a página 40. Pode colocar nos comentários abaixo ou mandar um e-mail que está na descrição do vídeo. Beleza, galera? Até a próxima!